vamos para CPI da Covid. Olha, 100 dias. 100 dias. 100 dias para nada. Ah, Cláudio, não seja injusto com os nossos senadores. Eu sou crítico. Aliás, para quem não me acompanhava, né, eu, por diversas vezes, mesmo defendendo a Lava Jato no sentido de tudo que eles fizeram, né, assim, de todos os avanços institucionais promovidos pelo combate à corrupção, a gente chama sempre Lava Jato, mas aquilo criou realmente um movimento social, né, com grande popularidade, que acabou promovendo mudanças, né, em diversos setores. Isso, infelizmente, o atual governo favoreceu o retrocesso, né? A gente perdeu esses avanços, mas ficou aquela sensação de que poderia ter dado certo. Ficou a sensação de que o Brasil poderia alcançar um novo patamar de prosperidade, de desenvolvimento, com regras mais limpas nesse jogo político e empresarial, o que obviamente se reflete numa sociedade mais justa. Mas a gente ainda vai ficar muito tempo, né, no mundo ainda subdesenvolvido. País em desenvolvimento. Então, o Brasil é subdesenvolvido, é uma sociedade subdesenvolvida, tá? Mas eu estava falando do seguinte, que eu sempre fui crítico, inclusive ao trabalho da Lava Jato. Por quê? Porque eu sempre fiz as minhas investigações jornalísticas. E muitas vezes eu me deparava com questões que eu falava, a Lava Jato tinha que avançar aqui, mas não avançava. Muitas vezes eu via delação de Fernando Baiano, de Alberto Youssef, que eu falava assim, isso aqui não está batendo. E eu questionava, eu publicava vídeo, eu publicava matéria. Então, esse recuo crítico é sempre importante. A gente pode torcer para um país melhor, pode torcer por boas iniciativas, mas nunca perder a crítica e a nossa capacidade de se indignar. Bom, e eu escrevi sobre isso na CPI da Covid. Como previsto, a investigação parlamentar foi contaminada por interesses eleitorais, seus integrantes, pelo menos da maior parte deles, que aproveitam a atenção da imprensa para turbinar suas campanhas em 2022. Sem coesão, com uma apuração que se espalhou em 7 frentes, querem investigar tudo, não vão investigar nada. Afinal, esse não era o objetivo do governo federal para inviabilizar a CPI, e a própria CPI agora traça isso como estratégia? 7 frentes? E não é que separou em 7 núcleos que vão ter uma atividade de investigação independente, com sessões independentes, com interrogatórios independentes, com análise de documentos independentes. Não. No fim das contas, tudo tem que vir para o plenário da CPI. E a gente está perdendo tempo como eu escrevi aqui, os senadores se perdem em intermináveis depoimentos de gente sem importância, deixando livres, leves e soltos os protagonistas da tragédia humanitária que já ceifou a vida, eu escrevi de quase, porque ainda não tinha saído a cifra de hoje, mas que já ceifou a vida de mais de 560 mil brasileiros. Pedem quebras de sigilo de alvos aleatórios, levantando dúvidas sobre como serão usados esses dados. Eu me preocupo com o Renan Calheiros quebrando sigilo de todo mundo. Né? O mesmo Renan que atacava a Lava Jato, os superpoderes, os excessos da Lava Jato, e agora eles saem quebrando sigilo na canetada. Discursam, dão entrevistas e lacram nas redes sociais. Ironicamente, no momento em que o judiciário desperta para a ameaça de Jair Bolsonaro à democracia, fechando o cerco nessas 3 frentes de investigação que eu comentei aqui, a CPI perde força técnica e política, sem saber, seus integrantes sabotam as próprias ambições políticas, pois o eleitorado está atento ao circo montado no Senado. Pelo menos o nosso aqui, os nossos espectadores que têm informação realmente em primeira mão e informação isenta. Depois de 1 ano e meio de pandemia, com o desemprego batendo recordes, a inflação deteriorando o poder de compra e o trauma psicológico pela morte de entes queridos e amigos, o brasileiro está esgotado e clama por justiça. Senhores, a minha crítica é um clamor. Por favor. Bom, Ricardo Barros, está marcado, dia 12, semana que vem, o depoimento. Ele disse que quer ir logo.
Então a gente vai acompanhar aí, isso já está confirmado. Nós temos outras matérias, o depoimento de hoje é um depoimento do Ayrton Cascavel, que era o ex-assessor do Pazuello, que é um político com larga experiência. E ele fez o quê? Ele jantou a CPI com farofa, ou com farinha, né? Como se diz. Jantou a CPI com farinha. Então, é disso que eu estou falando. Ficam lá fazendo discurso, repetem as perguntas o dia inteiro para questionar uma pessoa o dia inteiro. Todos os senadores vão lá, faz seu discurso, põe nas redes sociais. Mesmas perguntas, com algumas nuances diferentes. Não existe esse tipo de investigação. Imagina, você vai depor na Polícia Federal, vem um delegado, te pergunta, daqui a pouco vem outro delegado, te pergunta, daqui a pouco vem outro delegado, vem outro. Depois criaram o segundo juiz, né, o juiz de instrução, Freitas. Eu aqui estou dando ideia para malandro. Espero que não me ouçam. Né? Daqui a pouco estão botando 3, 4, 5 delegados para investigar a mesma coisa para esse tipo de situação, para repetir as CPIs. Né? Enfim, o teu retorno não está vindo aqui ou você está fora, está desplugado. Bom, agora sim. Então você me responda, eu estou aqui tentando interagir com você, pô. Eu vou falar com o Robson lá em São Paulo, então. Eu vou te abandonar. Bom, o dono da Precisa está em quarentena, voltou da Índia, então está aguardando nova data. E a CPI vai ao Supremo contra a investigação da Polícia Federal, pelo menos está avaliando se vai, não há consenso ainda. Nós registramos ontem que a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar o vazamento de depoimentos daquela investigação que apura a improbidade, melhor, a improbidade não, aquele episódio do Luiz Miranda, né, a prevaricação, a possível prevaricação do Bolsonaro. A Polícia Federal, um delegado está ouvindo todos os envolvidos, Luiz Miranda, Pazuello, e agora a Polícia Federal ficou chateada, porque começaram a sair a público os depoimentos, e aí abriu uma investigação, e aí os senadores reagiram muito indignados, e estão pensando, estão avaliando ir ao Supremo para tentar impedir essa investigação. Enfim, gente, olha, vou falar para vocês, é como se não tivesse problema algum no Brasil, né? As pessoas que estão no comando das instituições brigam entre si por N motivos. Tem como um país funcionar desse jeito? Acho difícil. Bom, o Cascavel, obviamente, que o Cascavel é mais venenoso que a jararaca, o Cascavel, como eu disse, ele falou, aproveitou, ele se destacou na CPI, disse que atuou para pacificar a relação entre o governo e o Butantan, negou que tivesse atuado no lugar do Pazuello, veio como um bombeiro, veio para ajudar, emprestou o carro para o Pazuello, enfim, olha, se a CPI ficar nessa coisa comezinha, estão perdidos. Mas, eu já acendi a luz, enxerga, vê quem quer. Tá? Vê quem quer. Nós tivemos hoje também a notícia de vários governadores daquele consórcio do Nordeste que suspenderam a compra da Sputnik, tá? E agora ficaram, né? Não tem mais vacina nem russa, nem indiana. Eu falei para vocês aqui lá atrás, né? Na sexta-feira questionei o Alessandro Vieira sobre, será que os membros da CPI sofreram algum tipo de pressão, de lobby, de grandes farmacêuticas que já estão consolidadas aqui no Brasil há muito tempo? Para quem não assistiu a entrevista, mostrei que o lobby farmacêutico é o mais poderoso do planeta, mais poderoso que o lobby bélico, da indústria bélica. Mostrei as cifras do Congresso americano em relação ao lobby farmacêutico e os demais. Será? O Alessandro Vieira disse que não. Será? Por que não? A gente publicou o relatório da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, que dizia que era preciso impedir, e aí é um lobby oficial,
impedir a vacina russa de vir para o Brasil. Por uma questão geopolítica. Então, gente, tem coisas que vocês nem imaginam. Aí eu me pergunto, a CPI está preocupada com o sujeito que emprestou o carro, o outro estelionatário que não sei o quê, que tentou, que ofereceu, que não pagou, enquanto esse gigantesco lobby atua. Será que é proposital? Será que são ingênuos? Será que ninguém está vendo? Eu estou vendo. E vocês também. Quem me acompanha sabe. Quem vai também à justiça, que quer a justiça, é o Dória, por causa daquela safadeza do Ministério da Saúde, que mandou menos vacinas para São Paulo, porque São Paulo está avançada na vacinação. Só que aí o CD mostrou, ontem à noite, que dos 5 estados mais avançados na vacinação, só São Paulo foi prejudicada. Só São Paulo teve menos vacinas. É política ou é ciência? Mais uma vez, estão politizando a vida das pessoas? Dr. Marcelo Queiroga devia ter vergonha de fazer esse tipo de coisa. Devia ser responsabilizado. A CPI não está preocupada com isso. Ninguém sequer mencionou isso hoje. Que mundo vocês estão vivendo? Que país vocês estão vivendo? Bom, temos o boletim, Freitas. O Brasil superou hoje as 560 mil mortes. Nas últimas 24 horas, 1.099 óbitos provocados pela Covid, 40.054 novos casos. São 560.706 mortos desde o início da pandemia. Esse é o saldo de toda a irresponsabilidade de vocês, políticos, gestores, os protagonistas e os coadjuvantes. Porque esse tipo de coisa só acontece porque há muita gente para apoiar, que apoia com a sua missão, com a sua covardia, com a sua comissão,